boa noite. Hoje o Catanduva Sem Filtro é comentado comigo, Renata Marques, e vamos analisar ponto a ponto do assunto de hoje. Ontem eu recebi e também vi vários grupos do WhatsApp dos quais eu participo, uma verdadeira enxurrada de mensagens dizendo que as câmeras espalhadas pela cidade já tinham começado a funcionar e que algumas pessoas, inclusive, estavam testemunhando ali que já teriam sido multadas. Rapidamente, a comunicação da prefeitura e também a imprensa local divulgaram vídeos desmentindo esses áudios. Segundo eles, os vídeos, o sistema ainda está em fase de implantação e não há aplicação nenhuma de multas pelas câmeras. Inclusive, o próprio centro de monitoramento ainda está em reforma e não é essa a intenção das câmeras espalhadas pela cidade. Então, vamos analisar aqui o que levou a essas insatisfações ou essas desconfianças da população e vamos entender o que é esse programa, esse sistema ou esse projeto e vamos pensar juntos em ponto a ponto de cada coisa aqui. Vamos entender o que de fato é o chamado Catanduva Mais Segura. Ele é apresentado como um sistema inteligente de monitoramento urbano e está sendo divulgado, inclusive, pela prefeitura e seus canais, que é o maior investimento de segurança pública da história da cidade, cerca de 9 milhões de reais. Nessa fase inicial, seriam aproximadamente 300 câmeras que pode ser aumentada e chegar até a 700. Com a integração aos sistemas do Estado e do governo federal e uma promessa de identificar criminosos em tempo real. Entre as tecnologias que são anunciadas aí para esse sistema, tem o reconhecimento facial, leitura automática de placas, monitoramento em tempo real, cruzamento de dados com gerações de alertas automático, o que a gente pode ver que na teoria é um sistema moderno e muito bom. Mas é aqui que entra o ponto mais importante. Por que a população está tão desconfiada? Por que a população não acredita em nenhum sistema de segurança que vai trazer tranquilidade para a cidade? E aqui entra a nossa análise. Porque promessa a gente já ouviu muita e está difícil acreditar no que eles tentam nos vender por algumas coisas que a gente começa a levantar e pesquisar, e entender. Porque o que aconteceu na última sexta-feira, na sessão da Câmara, o vereador Gleison trouxe um ponto muito importante. Ele fez lá na tribuna, e ele subiu a tribuna e falou sobre um requerimento que ele fez à prefeitura ainda no ano passado, em 2025, e não teve resposta até a data. O executivo simplesmente não respondeu, como se não precisasse, e simplesmente passou por cima ali dos questionamentos do vereador. E aqui é importante a gente ressaltar que o prefeito ou executivo, como vocês preferirem, não responder ao requerimento do vereador, ele não está deixando de responder ao Gleison, ele está deixando de responder a toda uma sociedade. O prefeito parece que ele sobe em cima da lei, ele passa por cima das leis sem se preocupar, parece que ele sabe que com ele não vai acontecer nada. E vale a gente explicar aqui rapidamente que o requerimento ele é um instrumento oficial que o vereador usa para fiscalizar o executivo. É onde ele faz as perguntas e espera que o executivo responda. E a prefeitura ela tem obrigação legal de responder. E quando ela não responde, isso pode configurar descumprimento do dever de transparência e até uma improbidade administrativa. Ou seja, não é um detalhe, não é algo banal, não é algo simples que o vereador ele quer incomodar o executivo, deixa eu mandar um requerimento. Não, é um documento oficial, é algo sério. Não responder ao vereador, talvez porque são perguntas incômodas, é não responder à população, é simples assim. E essa falta de resposta gera estranheza e gera desconfiança. Então não tem como culpar a população de estar desconfiando do sistema que é tão bom. E não sou eu, não é a mim que está gerando essas desconfianças. É pela toda a cidade. A gente pôde ver ontem pelo grande número de pessoas discutindo esse sistema nas redes sociais e inclusive nos grupos de WhatsApp e ninguém confiando. Outro ponto importante é que Catanduva tem o CONSEG, que é um conselho de segurança do município. Um conselho que, na minha opinião, deveria ser muito mais valorizado e aproveitado. E o CONSEG ele já discutiu um projeto de monitoramento
com custo menor, baseado em estudo técnico, feito por uma empresa especializada, inclusive definindo pontos estratégicos da instalação, mas mesmo assim a prefeitura virou as costas, né, e optou por um modelo diferente, mais caro. Por quê? Se o conselho apresentou algo mais econômico, com estudo, empresa especializada, mesmo assim a escolha foi pelo mais caro. E aí surge a outra dúvida. Ao mesmo tempo em que se fala que é o maior investimento da história de Catanduva em segurança pública, também se afirma que o dinheiro não vai sair dos cofres públicos, mas sim de uma economia gerada na energia. Agora eu me pergunto, se é economia e esse contrato não fosse feito, esse dinheiro não continuaria sendo economia para o município? Não estaria no cofre? E essa é uma conta que não fecha fácil. Imagino até que deve ser difícil explicar isso em um requerimento. É difícil convencer. Ninguém dá almoço grátis. Uma empresa que não é especializada nesse tipo de serviço, com valor mais alto e ainda assim foi contratada, não é fácil da gente explicar. Agora, um outro ponto que chama a atenção é a estratégia das instalações das câmeras. Se o objetivo é identificar veículos roubados ou bandidos, o que seja, o mais lógico seria priorizar na questão de carros, né, entradas e saídas da cidade e dos bairros. Mas não é exatamente isso que estamos vendo até o momento. Eu fui observar, fui em alguns pontos mais ligados ali à região onde eu moro, da região do Solo Sagrado, Bom Pastor, Euclides. Já existem vários pontos com as câmeras nas ruas comuns, cruzamentos, praça, escola, posto de saúde. Tem locais que são até bem próximos uma da outra, você acaba não entendendo a finalidade, mas enfim. Em locais estratégicos, como a rotatória entre Catanduva e Pindorama, ali onde é localizada a Paróquia Imaculada Conceição, local onde o prefeito conhece bem, ali não tem uma câmera. Ali tem fácil entrada e saída de carros da cidade, o que pode ser usado ali como um escape. Outra rodovia, Catanduva-Pindorama, do outro lado, ali no sentido do Emílio Carlos, também não tem. E ainda tem a rodovia da Jacuba, lá no Alto da Boa Vista, que dá acesso direto ao Washington Luiz e também a uma área rural. Não há monitoramento visível, ou seja, há uma incoerência entre o discurso e a prática. Porque se é para evitar que bandidos saem da cidade ou entrem na cidade com carros roubados, ou para prevenir, ou para recuperar, aí a gente vai entrar num outro debate que a gente pode ficar aqui por diversas horas discutindo, inclusive com pessoas mais especializadas da segurança pública. Mas a questão é que se é para garantir e para prevenir que esses carros entrem ou saiam da cidade, eu acho que esses pontos seriam pontos estratégicos, né? E isso precisa ser explicado, porque é importante deixar claro que neste momento não dá para a gente cravar conclusões definitivas. O sistema ainda não está funcionando e a gente não tem informações disponíveis. Então a gente tem que tirar conclusões e fazer análises com as ferramentas e com as informações que a gente tem até o momento e com o que a gente está verificando aí na rua da cidade. Mas também não dá para ignorar, né, sinais, porque quando somamos falta de transparência, ausência de respostas oficiais, dúvidas sobre os custos e as decisões que não parecem surgir uma lógica estratégica, o resultado só tem um: desconfiança. Então, mais uma vez, a gente não pode culpar a população que não está confiando no projeto, nas câmeras, exatamente porque a população não tem resposta, porque a população não tem explicação. Na maneira que está sendo colocado as câmeras, parece muito mais um verdadeiro Big Brother para monitoramento dos catanduvenses do que para segurança. E é isso que eu ouço frequentemente. As pessoas estão se sentindo vigiadas e não seguras. E para finalizar, eu não sou contra o monitoramento, pelo contrário. A Smart Sampa tem dado bons resultados e é uma forma de colocar bandido na cadeia. Então, se tem uma forma de colocar bandido na cadeia, que ela seja aplicado. Mas é importante lembrar que as câmeras vão filmar o crime e o bandido, e não evitar o crime. Então, essa também é uma questão que precisa ser levada em conta.
O que evita crime é presença na rua, é valorização da polícia, é valorização da guarda. Mas se aprofundar aqui, a gente também ia fugir do tema. Aí seria a questão de segurança é melhor na vigilância ou na prevenção. Então fica aqui a minha reflexão e a minha análise. Se será o maior investimento da história da cidade em Catanduva, né? Em segurança pública, está sendo aplicado da melhor forma? Está trazendo à população as informações e a segurança que ela precisa? E sobre a possibilidade do uso para arrecadação, hoje oficialmente isso está descartado. Pelo menos em todas as declarações, vídeos, não é essa a intenção. Mas como sempre, é o tempo quem vai nos dizer. A gente vai continuar acompanhando, não tem nada que nos impeça de fazer esses questionamentos, afinal de contas, quem paga a conta somos nós, e lutamos por transparência, que com certeza vai ser um outro assunto que também vamos falar aqui brevemente. Só nos resta aguardar e torcer para que de fato Catanduva se torne no mínimo referência e solucionar os crimes da cidade. Quem sabe logo logo não ganhamos esse prêmio também. Catanduva referência em segurança. Até amanhã, se Deus quiser, e que Deus os proteja.